Então nós estamos agora nesse momento que é um momento de reflexão na Palavra de Deus, como a gente faz sempre nas nossas reuniões, no nosso culto. E eu te convido desde já a pegar sua Bíblia, colocar aí do seu lado. A gente vai estar lendo um trecho de uma das cartas de Paulo. Na verdade, é a carta de Paulo aos Colossenses, a gente vai ler um trecho dela já. Então pegue sua Bíblia e coloque aí em suas mãos e vão acompanhando com a gente aqui esse momento que é um momento precioso da Palavra de Deus. A gente tem essa possibilidade sempre de estar compartilhando algo que não é nosso, é algo que é de Deus. E essa é uma responsabilidade grande, é claro, para mim, eu que estarei aqui, que estou aqui compartilhando, e é uma responsabilidade para quem deseja ouvir Deus, voltar a atenção da mente, os ouvidos, o coração, o espírito para Deus falar com a gente nesse tempo. Mas uma das coisas que vem à minha mente é uma pergunta que eu quero fazer para você. Eu gostaria que você ouvisse como se de fato estivesse me ouvindo aí bem na sua frente, perguntando para você: como está a sua alma? Como está a sua alma hoje? Essa pergunta, como está a sua alma, ela foi uma pergunta clássica ao longo da história da espiritualidade cristã. Isso era muito comum num período, principalmente no período dos místicos cristãos, e em vários outros períodos assim, em que a pergunta não era só olá, como vai, tudo bem? É como está o estado da sua alma, da sua vida. Hoje, nos nossos dias, a gente lida mais com a questão das emoções. E a gente está sempre querendo saber como está o outro, e tanto na pergunta e principalmente na nossa resposta, via de regra, o que a gente responde é a partir das nossas emoções, como nós estamos e como estamos lidando com isso. Então, por causa disso mesmo, tem alguns princípios da Palavra de Deus específicos para a gente refletir nele hoje, nesse dia, nesse momento específico que eu quero te chamar. Então vamos ler um texto, Colossenses capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e a gente vai ler os 4 primeiros versículos desse capítulo. Vamos olhar junto comigo aí? A Bíblia diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Essa é a palavra de Deus, palavra do Senhor. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos ajude a compreendê-la e que Deus fale aquilo que Ele deseja que seja a voz dEle, para você, para mim, para todos nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a sua palavra está diante de nós, muito mais do que diante dos nossos olhos. A palavra do Senhor está diante da nossa vida, da nossa mente, e a presença do Senhor está diante de nós. Eu oro para que nesse momento, mais uma vez, o Senhor nos ilumine de alguma forma, para entendermos aquilo que está atrás da letra, para a gente compreender aquilo que vem do Senhor, que é a voz do Senhor, que é a vontade do Senhor para a minha vida, e através da minha vida, da minha comunicação, chegue assim para o coração e para a mente de cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho da Bíblia, em Colossenses capítulo 3, que é riquíssimo para nós, como a gente está falando desses dias, desse tempo todo de lidar com a emoção, com a mente, com tudo isso que mexe com a gente, por causa das circunstâncias, como se não bastasse essas circunstâncias todas que a gente vive, em dias de novo, temos que tocar nesse assunto, em termos de de pandemia, dias de dificuldades, dias de incertezas, a gente ouve tantas coisas, a gente conversa tantas coisas, e essas coisas todas mexem com a gente, não tem como a gente achar que elas não mexem com a gente.
Nada vem e a gente fica indiferente. Aquela conversa assim de que entrou no ouvido, saiu pelo outro, isso é uma conversa fiada. A coisa não é assim, a gente sabe que não é assim. Qualquer coisa que vem, que a gente vê, qualquer coisa que a gente ouve, ela faz alguma coisa dentro de nós. Ela arruma algum barulho, algum ruído, alguma reação dentro de nós. Bom, essa carta de Colossenses, só para dar uma explicada assim, uma situada bem rápida para nós, ela é uma carta riquíssima. E ela a igreja de Colossos foi criada num contexto riquíssimo, porque, o que tudo indica, ela foi plantada exatamente paralelo àquele tempo que Paulo estava plantando a igreja lá em Éfeso, que foi uma igreja forte, uma igreja madura ali, e a equipe apostólica de Paulo estava na região levando o evangelho e levaram para Colossos, e a igreja foi plantada a partir disso, dessa iniciativa. Agora, o que acontece na carta especificamente, e o que faz essa carta vir à tona, é que Paulo estava preso em Roma e naqueles dias Epáfras, que era da igreja de Colossos, vai lá visitar Paulo e ele dá um relato de como estão as coisas na igreja. Claro que ele fala que era boa a igreja, aquilo que era saudável da igreja, mas uma das coisas que Epáfras compartilha com Paulo era a respeito dos erros que estavam sendo disseminados no meio da igreja ali. Erros de fé, de concepção, de interpretação e como aquilo estava atrapalhando a vida da igreja. Então, alguns estavam espalhando erros, ensinos falsos, ensinos enganosos no meio dos crentes ali de Colossos, principalmente no aspecto religioso que prendia as pessoas a ritos e tradições passadas. Então, questões de festivais, de ritos, de abstinências, questões de bebe isso, não pode beber, não pode comer disso ou daquilo. E aí Paulo, então, escreve a carta e dá aí uma reação sobre como deve ser aqueles que têm liberdade em Cristo. Paulo vai lembrar esses colossenses do que é a vida de quem conseguiu liberdade em Cristo e qual o caráter desse povo liberto em Cristo Jesus. Bom, a partir dessa realidade, a gente entende um pouco mais essa realidade aqui do texto que a gente leu agora. Porque essa passagem, sempre que a gente quer dar uma aprofundada na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus, vez por outra, pelo menos, a gente vai aqui em Colossenses capítulo 3 e lê essa expressão que chama a gente para Deus. Não tem como, ela dá essa chamada para a gente olhar para Deus, né? Então, nesse contexto do que Paulo chama aqui é para uma caminhada assim, renovada com Deus. E aí a gente quer refletir sobre não só o que significou lá para os colossenses, mas qual o significado disso para nós hoje. E eu quero falar exatamente sobre isso. O meu tema aqui, nessa reflexão, nessa manhã, nesse dia com vocês é: liberte-se da mediocridade. Liberte-se da mediocridade. Deixa eu explicar algo de imediato para você. Primeiro que eu estou usando essa palavra mediocridade e ela vem assim, ela é uma expressão que ela vem tanto do latim quanto do grego. Do latim ela significa médios, no grego ela significa meso, é o meio, médio, o meio, aquilo que está entre duas coisas. E mediocridade, a raiz do significado dessa palavra apontava o seguinte: não são aqueles que estão com tudo em perfeito lugar, ou não são os melhores, mas também não são terrivelmente os piores. São os que estão no meio do caminho, médio. Quando eu chamo aqui para libertar de mediocridade, né? Porque apesar ao longo dos tempos, e principalmente nos nossos dias, mediocridade ganhou um outro significado. Significa hoje aquilo que tem uma qualidade baixa, ou tem uma capacidade baixa, inferiorizar até a palavra, né? Mas o significado dela é essa de meio, de estar no meio. Então não ser tão bom, mas também não ser tão ruim. Bom, e quando eu chego e falo liberte-se da mediocridade, é porque nós estamos vivendo vida, e isso aqui é uma palavra principalmente a partir do Evangelho, da realidade do Evangelho, de como nós olhamos nossa vida dentro da igreja, a vida na cultura, como uma vida medíocre em grandes partes dela e em vários momentos.
Era um clamor por libertação dessa mediocridade. Isso é uma acomodação onde a gente não pode acomodar. Por quê? Porque nós fomos libertos por Jesus e nós somos libertos por Jesus para irmos mais adiante, para crescermos, para evoluirmos, se a gente pode usar essa palavra, que eu acho que precisamos diminuir um pouco o preconceito com ela, mas é evoluirmos mesmo, enquanto pessoas, enquanto cristãos, enquanto gente boa, gente de Deus, para crescermos, para ir além, para não ficarmos estagnados. Então eu quero usar essa palavra exatamente nesse sentido, no sentido do médio. Agora, ao mesmo tempo, quando eu falo que é no sentido do médio, do meio, eu também, mesmo considerando esse aspecto, eu não posso deixar de falar que ela faz na minha mente uma alusão àquilo que a gente lê lá em Apocalipse, capítulo 3, lá nos versículos, a partir do versículo 15. Deixa eu só dar uma olhada aqui com você pode só ouvir. Quando Jesus diz para a igreja lá de Laodiceia, ele diz assim: eu conheço as suas obras, eu conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, quando eu penso na mediocridade, eu penso exatamente nesse contexto aqui também, de que Jesus coloca para a igreja de Laodiceia. Gente que acha que já está bom, quando na verdade não sabe que está ruim, né? Mas eu quero trazer para nós, e principalmente por causa da graça de Deus, eu quero que a gente entenda em toda essa reflexão o seguinte: nós não somos, e podemos não ser os melhores, não somos os perfeitos nesse instante, mas pela graça de Deus, nós também não somos os piores. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós podemos ser melhores. E que nesses dias, nossas emoções podem ser curadas, tratadas, renovadas, restauradas, nossa mente, e tudo isso vai criar saúde no nosso ambiente ou para onde nós formos. Então, quando eu falo liberte-se da mediocridade, quais são as atitudes que eu penso que podem nos ajudar a nos libertarmos desse quadro aí de mediocridade? Primeiro que eu diria é: abandone as concepções ilusórias e enganosas da vida. Abandone as concepções ilusórias e enganosas da vida. Eu vou repetir mais uma vez, tem gente que sempre pede para a gente repetir. Abandone as concepções ilusórias e enganosas da vida. Se você olhar para o texto, eu espero que você mantenha o texto aberto aí comigo, sua Bíblia aberta. O texto bíblico diz assim, olha: uma vez que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e é aqui que Paulo começa a fazer ele faz uma transição dos assuntos, e aqui ele faz uma consideração. Uma vez que vocês foram ressuscitados, ganharam nova vida, ganharam vida de novo, uma vida diferente com Cristo, e tem aqui uma relação direta com o que tinha sido citado na carta um pouquinho antes, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos desse mundo. Então essa é a transição, mas de algo que já estava na mente do Paulo. Vocês morreram com Cristo, então como vocês ressuscitaram com Cristo, isso chama a gente a reagir, né? A partir de uma realidade, a partir de um fato. Então quando eu digo aqui, abandone as concepções ilusórias e enganosas da vida, é porque Paulo está trazendo a notícia, essa boa notícia da vida nova em Cristo Jesus, e colocando isso como fonte, como alicerce de algumas premissas que eu quero considerar com vocês. A primeira delas é que quem morre deixa tudo para trás. Não tem como. Essa é a questão da vida, isso é um fato. Quem morre deixa tudo para trás. E aí, se nós estamos falando de ressurreição, depois da experiência da ressurreição, as coisas de trás, os rudimentos passados, as coisas ruins passadas, elas devem ficar para trás. E quando fala sobre rudimentos desse mundo, Paulo está falando aqui especificamente sobre as coisas passadas, sobre o estilo de vida passado e aquilo que prendia as pessoas. E essa é uma palavra específica para a gente de Jesus. Aquelas coisas que prendiam a gente, aquelas coisas que te prendiam lá no passado, aquelas coisas que te enganavam no passado. E esse passado, talvez, ele não seja tão passado assim, e por isso que a gente fica num estilo de vida medíocre. A gente acha que passou quando não passou.
Então tem algumas coisas que elas nos impedem de avançar na vida, como eu disse, de evoluir, de crescer. E elas estão arraigadas dentro de nós como conceitos, como concepções errôneas, e elas são fantasiosas, e elas estão aí estabelecidas na nossa mente, no nosso pensamento o tempo todo. Então, por exemplo, algumas delas que a gente precisa lidar e de cara, de frente com elas. Deus é um Deus que ele é anti-prazer, ou Deus desmancha prazeres. Alguns não falam isso, mas alguns pensam isso. Mesmo gente que está dentro da igreja. E isso vem de fora para dentro e fica aí disseminado no nosso meio. Porque Deus é um Deus que não gosta de prazer. O prazer é uma coisa mundana, o prazer não é algo de Deus. Na verdade não é isso, Deus criou o prazer. Aliás, Ele estabeleceu isso e nós buscamos o prazer, nós perseguimos o prazer exatamente porque é o alvo da nossa existência. A questão é onde está o prazer. Então nós precisamos sair, largar um pouco essa coisa de que Deus não desmancha prazer. Deus não quer que eu seja feliz. Deus não quer que eu tenha prazer nisso ou naquilo, numa relação assim ou assado. Eu não posso sorrir, eu não posso celebrar a vida, eu não posso ser feliz. Isso é um engano profundo dentro da gente e que muitas vezes a própria religião ou gente no meio da religião ajuda a fazer isso. Porque é gente que não cria o prazer da vida, que mostra a igreja, mostra a religião como algo triste, como algo que existe para condenar, para arrebentar, para prender e segurar as pessoas, quando na verdade Jesus veio estabelecer liberdade, né, para todos nós. Uma das outras coisas que são concepções errôneas dessas que a gente mantém dentro de nós é que doença e sofrimento são sinais de falta de fé. Isso é outra coisa que você pode falar assim, eu não penso mais assim, mas grande parte dos cristãos evangélicos, alguns católicos, ainda pensam nisso, de que sofrer, né, ou passar por sofrimento ou por doença é não ter fé, quando na verdade isso é sinal da vida. Isso é sinal de uma vida e uma vida imperfeita. Então, nós estamos enfrentando ameaça agora, e na verdade ameaça a partir de uma realidade, de uma pandemia que existe, que tem gente morrendo, não interessa de como vai rotular esse vírus, ou a pandemia, ou de que lado político você está interpretando essa situação. O fato é que tem gente aí, gente que é de igreja, gente que não é de igreja, gente que está doente, gente que está morrendo, porque isso é sinal da vida imperfeita. Isso é sinal de que nós clamamos, nós aguardamos por uma vida perfeita, pela perfeição. Nós sonhamos com isso e nós não criamos isso. Nós olhamos para a imperfeição e descobrimos que, porque tem imperfeição, nós perseguimos o perfeito. E essa é a realidade de Deus. Uma outra coisa que vai ficando dentro de nós também e vai nos retendo de crescer é que a gente vai adotando aquela mentalidade de, já que eu fui ferido, tomara que o outro também seja ferido de volta. Por Deus ou por mim, ou por alguém. Né? E isso vai passando no meio da gente. A gente pensa assim, quem nos feriu merece ser ferido. E isso está aí, deixando a gente cada vez mais adoecido emocionalmente. E aí eu lembro daquela famosa frase lá do Gandhi, quando ele diz o seguinte, olho por olho e o mundo acabará cego. E Jesus já tinha dito, não é olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, se alguém te atingir uma face, vira outra face, oferece outra face. Mas essa citação do Gandhi eu acho muito interessante. Olho por olho o mundo acabará cego. Por quê? Porque todos afetam os outros, ferem alguém e a gente vive. Então a gente precisa abrir mão dessa coisa justiceira, de acharmos que é assim. Né? Nós costumamos até falar que Deus é o nosso vingador, e a palavra de Deus diz que Ele o é, de verdade. Só que nós começamos a apelar para a vingança e não para deixar que Ele cuide de todas as coisas. Uma outra concepção errônea que vai aí aparecendo de novo no nosso meio é que o sofrimento é castigo de Deus. Então, se eu estou sofrendo, é porque Deus está me castigando. Afinal de contas, Deus é um tirano. Eu volto naquela imagem do Deus desmancha prazer. Esse não é o Deus revelado em Jesus. Jesus disse, olha, eu não vim para condenar, eu vim para salvar.
Eu não vim aqui para executar ninguém, pelo contrário, eu vim para ser executado a fim de que as pessoas sejam livres, curadas. Então, Deus, não adianta você ficar aceitando essa ideia de que você sofre porque Deus está castigando. A gente aprende isso, que no Brasil, desde pequeno, a gente ouve isso. Cuidado, porque Deus castiga. Tem castigo? Tem. Tem inferno? Tem. É fato, a Bíblia diz disso. Jesus falou sobre esse assunto. Mas você não sofre como castigo de Deus. O sofrimento faz parte da vida. O sofrimento nos visita. O sofrimento mostra a nossa carência mesmo do cuidado de Deus. E Deus trabalha em nós. Então, ao invés de olharmos para o sofrimento como um castigo de Deus, nós precisamos aprender e ter isso na nossa mente, olhar para o sofrimento como um trabalho de Deus no nosso caráter. De alguma forma, Deus está trabalhando em nós. Ainda há aquele princípio assim, se eu pecar, Deus me deserda. Se eu cometer qualquer pecado, eu perco a minha filiação em Deus. Alguns podem falar sobre salvação, eu não estou levantando nem o mérito dessa questão aqui, mas é só aquela de que se eu errar, Deus me deserda, Ele me tira, Ele risca meu nome lá do livro da glória, do livro da vida, né? E essa é uma concepção errônea. Por quê? Porque a palavra de Deus mostra o seguinte: nós vamos viver, nós vamos errar, nós vamos pecar, e quando a gente pecar, João escreve isso na carta dele, nós temos um advogado que intercede por nós ininterruptamente diante do trono de Deus, que é Cristo Jesus, homem. Diz a palavra de Deus na primeira carta dele. Então Deus não está trazendo a gente, agora você é meu filho e agora você não é meu filho, mesmo porque nós pecamos minuto após minuto, hora após hora. Se não houver vigilância, como Jesus falou, nós pecamos na mente, nós pecamos no olhar, nós pecamos nas intenções. E ai de nós se não fosse o sacrifício de Jesus e a cruz e a graça de Deus. Por outro lado, tem outros que vão pensar, eu estou salvo, então pecado não me atrapalha em nada, eu posso fazer qualquer coisa, como se nós não fôssemos prestar contas da nossa vida a Deus. E aí nós vamos lembrar do outro lado. Nem sou deserdado e nem as minhas obras não são nada diante de Deus. Todas as minhas palavras e as minhas obras, elas têm significado, elas têm sentido diante de Deus. São algumas coisas que nos prendem. Um outro princípio que mantém uma pessoa medíocre, impede de crescer, e isso está acontecendo muito na nossa sociedade, é o hábito da comparação. E que está sendo cada dia mais visitado, né? Tem nos visitado, tem vindo sobre nós cada vez mais. Comparações. Nós somos seres de comparação. Infelizmente, a gente aprende isso a comparar. Nós temos comparações espirituais no meio da igreja. A gente sempre vê isso, gente que às vezes olha para um e acha que o outro é perfeito, a oração do outro é melhor, o outro sabe orar melhor, o outro ele está mais perto de Deus do que eu. E algumas vezes essas comparações elas não nos ajudam a crescer, porque elas nos inferiorizam. Nós precisamos vencer isso. E no nosso caso, às vezes a gente não compara só as questões espirituais, no mercado, no que tem acontecido atualmente, nós comparamos até a ordem eclesiástica, né? Qual igreja que é melhor? Como hoje não há, e nós vivemos na época em tempos de pós-modernidade, na verdade há décadas que a gente já vive isso, e não há mais fidelidade institucional, muito menos doutrinária e teológica, então nós olhamos qual a igreja que está ganhando na propaganda, qual a igreja que está ganhando na publicidade, ou qual que tem aquilo que me agrada mais. Eu comparo igrejas. E até nós, pastores, somos tentados a fazer isso. Por quê? Porque a gente vai comparar o que os outros fazem. O que os outros fazem é o resultado do que os outros fazem. Nós olhamos isso. Não é à toa que um sem número de pastores e líderes vivem em mais de um congresso por ano, buscando fórmulas mágicas para ver se faz a sua igreja ser bem-sucedida. E a gente fica por aí, vários de nós, vamos a congressos aqui e ali, buscando os kits do dia, do momento, para trazer para a nossa igreja, para ver se vai dar o mesmo resultado. Não é? Isso, infelizmente. Por quê? Por causa de comparação. Por causa de algo humano, que não tem princípio em Deus.
Não tem princípio nenhum em Deus. E eu sei que talvez você vai me ouvir falando isso e você nem vai gostar do que eu estou falando, mas é um fato. Não tem princípio em Deus. Você não vai ver na Bíblia como é que aqui Paulo escreve para os Colossenses e fala para eles: vocês precisam ser lá agora como os crentes de Éfeso, né? Ou ele vai falar para os de Éfeso: vocês precisam olhar lá e ser como... Não tem como. Ele vai falar para Timóteo: agora sai de Éfeso e pega essa estratégia que você fez uma igreja espiritual sólida. Eu vou transferir você agora para o ministério da igreja em Laodiceia para ver se dá alguma coisa melhor. Para ver se você leva esse confronto de poderes que teve nas ruas de Éfeso ou de Corinto e você leva para outro lugar. Não tem isso. Mas nós vivemos o tempo todo aí sendo pressionados por esse sentido de comparação. Isso no meio religioso. Nós comparamos com o status das outras pessoas. Isso visita indivíduos, isso visita casais que olham para os outros. Como é que o outro está vivendo? Como é a casa do outro? Como é o apartamento do outro? Quais são os móveis que o outro comprou? Qual o carro do outro? É algo que eu preciso. Você vai falar, você não está falando de comparação, Celso. Você está falando de inveja. Não. É porque essa força que vem aí, que nos seduz e que fomenta a inveja, é a comparação. É quando eu olho para o outro e acho que o do outro é melhor. A vida do outro, a casa do outro, o casamento do outro, o relacionamento do outro é melhor. Eu comparo com status. Talvez você fez o mesmo curso que alguém fez, mas o outro está um pouco melhor do que você financeiramente, então você se compara. Ou talvez tem gente que nem fez curso nenhum e está muito melhor do que você. E você vai se comparar. E isso não vai dar cura, isso não te estimula a viver mais, isso acaba com você. Né? Talvez você vai comparar com o status das pessoas aí na sua própria família. Então a comparação é uma das coisas que a gente traz lá de trás e que nós precisamos urgentemente abrir mão dela. Às vezes nós comparamos com o que a gente vê nas outras pessoas. E aqui está um dos grandes desafios, dos grandes problemas, principalmente nas redes sociais. Por quê? Porque nós acompanhamos nas redes sociais as pessoas, nós olhamos para as pessoas, o que elas estão fazendo, onde elas vão, o que elas comem. Não é? E nas redes sociais está todo mundo lindo. Não, aqui é igual bater, é igual chutar cachorro morto falar isso. Mas é fato. Nas redes sociais todo mundo está bonito, com a pose mais bonita, com a roupa mais bonita, o sorriso 43, melhor, o olhar 43, ou o sorriso 28. E se você me perguntar por que 28, eu não sei, eu gosto desse número. Mas na rede social a gente está assim, a nossa casa está linda, o casamento está lindo. Na espiritualidade está linda, nossa intelectualidade está linda lá na rede social. E aí a gente olha e começa a ver que outros vão para outros lugares, outros falam outras coisas, outros têm mais seguidores do que a gente. Olha quantas coisas vão nos prendendo aos rudimentos desse mundo, a valores desse mundo o tempo todo aqui, né? E algumas das motivações dessa, a gente brinca porque já virou até um ditadozinho, aquele de que se está na internet é verdade. E a gente vai sendo levado por essa conversa enquanto nós nos comparamos uns com os outros aí. Agora é viver uma vida nova de quem foi ressuscitado com Cristo e quem está vivo hoje. Está vivo ainda hoje. Nós precisamos aprender isso. Morrer para os rudimentos antigos é renunciar às ilusões que retêm a gente. São ilusões. São ilusões desse mundo. São coisas do passado. E a gente precisa renunciar aos rudimentos desse mundo, às coisas antigas, coisas passadas, coisas que já foram destruídas. São ruínas que ficam na lembrança, mas elas não deviam nos reter. E algumas das coisas que a gente ainda carrega dentro de nós nos dias de hoje, mesmo sendo gente de Deus, mesmo sendo gente que tem a palavra de Deus, mesmo sendo gente que crê em Deus, em Jesus, ressuscitado dentre os mortos, vivo, com o Espírito dele habitando dentre nós, o do Todo-Poderoso, o do Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, nós cantamos, falamos de tudo isso e ainda assim nós trazemos na mente várias coisas que não podem mais nos ocupar. Eu vou citar mais algumas delas. Por exemplo, relacionar com a vida como se a vida fosse algo estático.
Então, de repente, eu criei em Deus de um jeito, e Deus me deu nova vida, e agora eu vou seguir assim, e deixa, porque a vida, ela não muda. Você já viu, a vida não, ela não é assim, ela não é estática, a vida muda, o dia muda, o clima muda, as pessoas mudam, tudo muda. E nós precisamos aprender a lidar com isso, com mudanças. Nós vivemos num mundo de mudanças. A Bíblia chama a gente para renovar a nossa mente. E quando você vê Paulo chamando a gente para renovar a mente, um versículo antes, ele fala para a gente se oferecer a Deus diariamente. Então essa é uma renovação diária. A vida não é algo estático. Outra coisa que a gente ainda comete, e é um problema sério para nós, é que nós nos relacionamos com as pessoas, e isso pode e deve estar acontecendo com muitos de vocês que me escutam agora, nós relacionamos com as pessoas como se a gente conhecesse o coração dessas pessoas. Como se a gente conhecesse a identidade delas mesmas, ou se a gente conhecesse a personalidade, profundamente a personalidade das pessoas. E nós nos damos conta agora de que não é fato. As pessoas são sempre surpreendentes. Por um lado positivo, por um lado negativo. O ser humano ele é surpreendente, ele é imprevisível nesse aspecto. Então, qual o princípio aqui? A gente quer lidar com os outros e a gente acha que conhece os outros. Nós não conhecemos os outros. E aí eu vou usar aquela famosa frase do filósofo, do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, um dos principais exercícios que a gente precisa fazer nesses dias, isso para o bem-estar da sua mente e da sua alma, é o autoconhecimento. Conhecer você mesmo. Quando nós só conhecermos a partir só de conceitos filosóficos, mas no nosso caso, especificamente da fé, a gente começa a se conhecer a partir do conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, conhecemos Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o caráter de Deus, a realidade de Deus em nós. E quando nós vamos para diante de Deus, nós nos conhecemos. E a partir de um conhecimento mais profundo de nós mesmos, pode ser que a gente conheça um pouco mais o outro ser humano. Pode ser que conheça um pouco mais o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu amigo, sua amiga, seu companheiro de trabalho. Então, é uma ilusão achar que nós conhecemos as pessoas. Nós não conhecemos as pessoas. Por isso que nós não podemos julgar as pessoas. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós não conhecemos a identidade real dessas pessoas. E eu não falo isso só no sentido ruim. Eu digo que nós não temos esse conhecimento, precisamos assumir isso para que a gente não sofra mais. Porque às vezes a gente sofre de pensar que conhecemos os outros, quando na verdade nós não nos conhecemos, aí até aquela questão da inteligência emocional. Como a gente nem se conhece, a gente não sabe nem como reagir com o outro e diante do outro. Uma outra coisa que ainda tem atrapalhado muito o crescimento é que tem gente que se relaciona com o trabalho como se ele fosse ditador da sua agenda existencial. O trabalho, ainda mais nesses dias, tempo de pandemia, tempo de confinamento, leva o trabalho para casa. Olha, várias vezes a gente acaba trabalhando mais do que se estivesse indo para um outro local de trabalho, né? Então tem essa coisa, agora virou a moda, o home office, ou qualquer coisa desse tipo, a gente leva, a gente tem, é como ter um curso à distância, a hora que eu quiser eu vou ali e assisto a aula, aí você descobre que começa a atrasar, né? As coisas começam a ficar assim, uma em cima da outra, cada vez mais piora. Por quê? Porque aí a gente quer fazer mais e mais. Eu já estive em reunião que eu vi gente falar assim, olha, eu sou fulano de tal, gosto de fazer isso, sou workaholic. Então, workaholic, ou viciado em trabalho, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não é virtude, isso é doença. Isso é doença. Só para você ter ideia, nós traduzimos o workaholic, essa expressão de viciado em trabalho, uma das traduções dela é burro de carga. Só para você ter ideia. É uma doença. Não leve isso sobre você. Não leve isso aí para dentro da sua casa agora, achando que é o trabalho. Porque é o trabalho. Ah, mas se eu trabalhar mais, eu posso trabalhar o fim de semana, eu posso trabalhar a noite inteira, eu vou ganhar mais dinheiro e depois você não vai ter vida para curtir o que você ganhou. Você ia desejar ter menos, mais tempo,
mais amigos, mais relacionamentos, né? Um outro tempo para outras coisas. Tem gente que está se relacionando com a política como se houvesse, de fato, um lado partidário que fosse e que tivesse interesse de promover o que de fato é política. O sentido da palavra, da política, é governar para o bem-estar de todos. Política é isso. Governar para o bem-estar de todos. Qual lado você acha que está interessado nisso? Olhe aqui para mim. Você pode acreditar numa pessoa, mas por favor, não entre nessas disputas que dividem, que são disputas partidárias. Me perdoe o jeito de falar, mas eu acho elas profundamente assim insensatas. Eu acho as pessoas perdem a sensibilidade, perdem o respeito. Quando começam a ficar nesse fanatismo todo, e aí eles se degladiam por causa de opiniões partidárias e não necessariamente por promover política no sentido lato da palavra mesmo, de um governo bom para o povo. E no Brasil, nós precisamos orar muito para que de fato a gente consiga ter política, e não só politicagem no nosso meio. Tem gente que relaciona religião como se fosse a solução para a nossa vida a partir de algumas concepções de santidade e merecimento. Então a gente acha que ser religioso é isso, nós estamos dentro da religião, o nosso modelo de santidade está muito mais baseado em usos e costumes, faça e não faça, são os rudimentos antigos, então a gente acha que por obedecer essa cartilha, nós merecemos a bênção de Deus. E, portanto, quem não obedece essa cartilha não é merecedor dessa bênção de Deus, mas no fim do dia você procura a bênção de Deus, que acha merecer e não acha, e não encontra, e não vê, não se materializa. Por quê? Porque santidade não é barganha, santidade é condição do coração transformado por Deus naquele que é habitado pelo Espírito Santo. Nós não somos santos pelo que fazemos, nós somos santos pelo que Deus fez, pelo que Jesus fez na cruz, derramou o Espírito Santo dele dentro de nós. A partir daí fomos santificados e vivemos um processo de santificação, de desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. Então nós não podemos ficar presos. É isso que Paulo estava falando com os colossenses. Vocês já morreram para isso. Por que vocês agora estão preocupados com isso, de não coma isso, não beba aquilo, não toque nisso, não toque naquilo? Vocês foram ressuscitados com Cristo para uma vida nova. O negócio não é o lado de fora, é de dentro. E ali tem uma ligação direta com aquilo que Jesus falou, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, é de dentro do coração, que as coisas ruins, você pode ler, continuar lendo Colossenses, e você vai ver isso. Então, minha gente, para nos libertarmos da mediocridade, primeiro aspecto é abandone as concepções ilusórias e enganosas da vida. Mas lembre-se de uma coisa, estar morto para os rudimentos do mundo só é possível para aqueles que estão vivos em Cristo Jesus. Eu tenho mais 2 pontos aqui para compartilhar com vocês. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar esses 2 pontos para a próxima semana, para a gente continuar. Eu quero que você e eu, que a gente tenha a oportunidade de meditar nesse ponto que eu compartilhei aqui hoje. Nós queremos e precisamos urgentemente sair da vida medíocre, da mediana. Nós somos chamados para a excelência em Cristo, para ir além. Temos uma referência perfeita em Cristo Jesus. Sair de toda acomodação, de toda estagnação. Para fazer isso, a primeira atitude é abandone as concepções ilusórias e enganosas da vida. Aquilo que engana a gente o tempo todo. E eu compartilhei sobre várias delas agora. Eu oro para que Deus te abençoe nesse dia. Deus cuide da sua vida, da minha vida. Na semana que vem, a gente vai estar continuando essa palavra aqui. Tem mais 2 atitudes que estão voltadas para as 2 expressões que nós lemos no texto aí de Paulo. Um é buscar e o outro é pensar. Então, domingo que vem a gente continua. Vamos orar? Se enquanto eu falei, você identificou aí alguma concepção errada, alguma atitude, algum pensamento, alguma ideia errada que ficou aí, que tem ficado na sua mente, que tem te prendido, que tem te retido de crescer, de amadurecer, de ter relações melhores com os outros, mais livre de culpa, de ter emoções curadas, mais pacificadas.
Apresente-se diante de Deus. Isso não é uma questão de pecado, essa é uma questão de precisar da ajuda de Deus. É questão de trazer a mente para o lugar certo. Paulo está trabalhando com isso. E eu estou aqui em nome de Jesus te chamando para colocar a mente no lugar certo. Apresente isso aí agora diante de Deus enquanto eu oro. Em nome de Jesus, oro por mim e oro por você. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso querido, mais uma vez nesse culto a gente ora ao Senhor, nós invocamos o nome do Senhor e estamos agora reagindo diante da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor nos falou, daquilo que o Senhor transmitiu para a gente aqui nesse tempo, nesse momento. Eu oro para que o Espírito do Senhor nos ajude aqui nos nossos pensamentos a identificar aquelas coisas que foram enganosas, que foram ilusórias, que nos prenderam, que têm nos prendido a comportamentos, a atitudes, a maneira de pensar, que são rudimentos desse mundo, que são coisas do passado, que são coisas de toda a maquinação humana, de todo legalismo, de tudo isso. Eu oro para que o Senhor nos ajude agora a identificar, discernir, e o Senhor nos dê forças para renunciarmos a todas essas coisas, a fim de que a gente possa crescer, andar, a fim de que a gente possa ter de fato uma mente que consiga captar as coisas do alto. Eu peço para que o Senhor nos ajude, não só na compreensão, mas na reação à palavra do Senhor. E eu oro nesse momento, Deus, pelas pessoas que estiveram aqui assistindo, participando desse tempo, mas gente que está aí agora com o coração dolorido, gente que está com emoções feridas, que estão aí precisando ser restaurados, curados pelo Senhor. Eu oro para que o Espírito do Senhor visite cada uma dessas pessoas na mente, no coração. Consolo, conforto do Senhor, visite cada um agora, em nome de Jesus. E aqueles que percebem que estavam aí sobrecarregados com coisas do passado, ou mesmo desses dias, ou do trabalho, ou das concepções erradas da vida, ou as concepções erradas sobre as outras pessoas, eu oro para que a verdade do Senhor venha como liberdade e paz para a mente, para o coração de cada um que ouve, cada uma que ouve, que ouviu e que reflete nessa palavra agora. Age assim, por favor, e nos ajuda e glorifica o Senhor mesmo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.